Itatiaia Saúde. Oferecimento Ciências Médicas, uma instituição Feluma. Olha, Cirantão, Itatiaia Saúde imperdível. Hoje nós estamos recebendo a médica, ela que é psiquiatra, a doutora Jaqueline Bifano, ela que é especialista em crianças e adolescentes. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, Patrícia, bom dia, Assi. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, né? Muito obrigada pelo convite, estou muito alegre de estar aqui e poder falar, né, da saúde mental das crianças e dos adolescentes, que é muito importante, vai moldar como é que eles vão ser na vida adulta, né? E vai ser crucial para o desenvolvimento e futuro deles. O prazer é todo nosso. Lembrando, gente, que após a pandemia, Cirantão, nós tivemos aí um boom de crianças e adolescentes com ansiedade, com algum tipo de transtorno. É isso mesmo, doutora? É isso mesmo. Depois da pandemia, assim, cresceu muito o número, né, de procura pelo psicólogo, pelo psiquiatra, por pais, por causa de ansiedade e depressão nas crianças e nos adolescentes. Pois é, e como identificar uma depressão numa criança ou num adolescente? Então, o principal sinal é a mudança de comportamento e de humor. Só que, durante o desenvolvimento, né, o crescimento, a criança, o adolescente, eles mudam de humor, né? Principalmente o adolescente, né, doutora? Principalmente. Só que quando que a gente deve, né, acionar assim, um sinal de alerta? Quando que a gente deve ficar, né, em alerta? Quando essa mudança ela é constante, né? Ela é intensa, ela persiste e ela vai prejudicar ali a rotina, o dia a dia dessa criança, desse adolescente, em mais de um ambiente. Em casa, na escola, numa aula que ele faz, né, uma aula extra. Então, tem uma mudança nesses locais e prejudica a rotina dele nesses locais. Pois é, eu já fui criança e já fui adolescente também. E lembro muito bem da minha vida de criança e de adolescente, né? E lembro-me das coisas que a gente fazia, do futebol, que você ficava doido para chegar o dia, né? Quer dizer, você tinha uma certa ansiosidade, mas não era uma coisa que prejudicava, o que você esperava. É como antigamente, eu sempre falo aqui, quando eu estou tocando músicas na hora do coroa, eu fico me lembrando da juventude de antigamente, que as pessoas só se encontravam, só se tocavam quando ia dançar, naquelas festinhas familiares de antigamente, etc., né? E as moças daquele tempo, os rapazes também, ficavam ansiosos para chegar o dia da festa na casa de fulano, na casa de ciclano, porque era o dia que ele se encontrava com aquela menina que ele sempre olhava e etc, não é verdade, né? Então, gerava aquela ansiedade. É uma ansiedade gostosa, né? Mas hoje a ansiedade é diferente. É diferente. Então, a ansiedade faz parte da nossa vida, né? Vai ter algumas situações que vão gerar ansiedade, uma ansiedade boa, né? Só que quando essa ansiedade, ela começa, né, intervir, começa a prejudicar e causar sofrimento, aí ela precisa ser investigada, né? E precisa ser, né, ter uma intervenção. Olha, doutora, eu acho que eu tenho um poder de fala muito grande, porque eu tenho 3 adolescentes dentro de casa. E eu vejo bem, assim, como que cada um é de um jeitinho. E aí a gente para pensar o seguinte: de que forma que o ambiente familiar contribui e o impacto escolar também? Como que nós, como os pais, avós, podemos aí educar melhor os nossos filhos para evitar essa depressão, prevenir essa depressão, essa ansiedade exagerada? Então, a criança, o adolescente, eles são uma esponja emocional, né? Eles absorvem tudo de uma forma muito intensa. E aí, por exemplo, a escola, né, o ambiente familiar, que são locais que eles podem ser eles mesmos, né, que eles querem pertencer, né, ali, fazer parte ali, né, de um grupinho, influencia muito. Então, por exemplo, conflitos familiares, né, brigas entre os pais, separação, né? Às vezes aquela cobrança, aquela pressão, tanto dos pais ou quanto da escola, para ter um rendimento, né, escolar, né, muito grande, bullying. Então, assim, interfere muito, né, na saúde mental e de como essa criança, esse adolescente vai se portar ali no dia a dia, né? Então, quando uma criança ela começa a ter mudança de comportamento, uma criança, por exemplo, que é mais quietinha, começa a ficar mais agitada,
Ou o contrário, ela é mais agitada, ela começa a ficar mais quietinha, se isolar. Quando ela perde interesses, né, coisas que ela gostava muito, né, que eram hobbies, que eram umas brincadeiras, ela passa a deixar de gostar, passa a deixar de fazer. É um sinal. O isolamento, né, querer ficar mais recluso, mais sozinho. E sinais físicos. Às vezes uma dor de cabeça do nada, uma dor de barriga inexplicável. Normalmente, essas coisas vão no intestino, né? Sim. Né? É verdade. Olha, muitas perguntas por aqui, viu? A Flávia Almeida está participando da nossa live. Ela pergunta: o que fazer quando a criança de 10 anos tem o hábito de roer as unhas e tirar a casca dos machucados? Então, isso é uma característica de ansiedade. Roer unhas, né? Ficar cutucando machucado, às vezes arrancar o cabelo. São sintomas de ansiedade. Então, a gente tem que investigar, conversar com essa criança, procurar ver como é que está sendo lá na escola, se está tendo algum conflito, se está tendo alguma briga, um bullying, né? Se essa criança está se sentindo pertencida, se ela gosta. Se ela está sendo ouvida, né, doutora? As crianças muitas vezes precisam ser ouvidas. E às vezes na correria do dia a dia eu vejo tantos pais que se perguntar a roupa do filho não sabem informar. E não é porque estou julgando não, gente, é porque às vezes está ali preocupado em trabalhar, dar bens materiais, mas esquecem que o melhor que um pai ou uma mãe pode dar é a presença e a atenção. A senhora vê isso nos consultórios? Muito. É isso. Hoje, né, os pais, as mães, eles estão trabalhando para dar supérfluos, né? Brinquedos, para colocar ali em várias atividades, colocar numa escola cara. E aí, o mais importante, que é a atenção, a presença, né? A gente fala o tempo de qualidade e a escuta, né? Eu pergunto para os pais no consultório: você passa um tempo de qualidade com o seu filho? Você brinca com o seu filho? Você pergunta como é que foi o dia a dia dele, né? Como é que foi lá na escola? E muitos não têm tempo. É verdade. Eu acho que é essa qualidade, né? Antes a mãe estava dentro de casa, né? Ali, cuidando, sempre junto e etc e tal. Hoje não, né? Infelizmente não, né? As pessoas que estão hoje não são preparadas para tomar conta do seu filho, né? Não? Pois é, e aí a pessoa tem que pensar, né? Cabe um filho na sua vida? Não só a mãe, mas o pai também, né, gente? Porque hoje o que acontece com o pai? Muitas vezes eles vão embora. Eles acham outra família, vão embora, separa da mãe e acabam separando do filho também. Então o papel preponderante desse pai que não quer dar continuidade à família, que deixa o menino, muitas vezes o menino não tem aquela estrutura emocional, né, doutora? Sim. Tem muitas crianças que sofrem com a separação dos pais. Muito, né? Querendo ou não, eles sentem ali um abandono, né? E a perda. E às vezes, assim, será que meu pai ou minha mãe, né, vai me amar ainda? Será que ele vai gostar de mim? E aí eles começam a mudar o comportamento. É verdade. Às vezes ter um mau comportamento para chamar a atenção, né? Para ganhar a atenção dos pais, né? E muda muito o comportamento e a gente tem que ficar atenta. Por último, a Regiane, que é de Venda Nova, ela quer saber até que ponto as redes sociais estão aí gerando essa ansiedade, essa depressão nas nossas crianças? Nossa, interfere muito. Então, as redes sociais, ela é uma janela aí para o mundo, mas também pode ser um espelho muito cruel. Por quê? Gera muita comparação. Né? Você vê ali um mundo, às vezes, que para você é inalcançável, né? E você se sente inadequada, se sente, assim, deslocada, né? Os jogos, né? Os jogos podem gerar, às vezes, uma euforia inicial, mas depois geram irritabilidade, o vício, né? É verdade. Olha, o Everton tá aqui dando depoimento dele, viu? Ele disse o seguinte: sou separado e os meninos ficaram comigo após a separação. Temos 2 filhos, por isso tento fazer tudo para eles. Viajamos juntos, sempre fazemos tudo juntos depois desse processo muito doloroso. É sempre muito difícil mesmo, né, doutora? Com certeza, né? É uma perda, né? É uma incerteza, então gera medo, gera ansiedade, né? Gera um medo, assim, de não ser amado e é muito doloroso. Então, os pais, eles têm que ficar atentos, porque eles não deixam de ser pais, né? Então, eles
Se tiver Existe ali... ex-marido, ex-mulher. Ex-pai, ex-mãe, jamais, não é mesmo? Jamais. Então, eles têm que, procurar conversar com a criança, estar presente, brincar, ter momentos de lazer, né, de alegria, para gerar aí, né, como que se diz? Boas lembranças. Nós conversamos com a médica psiquiatra, ela que é especialista em criança e adolescente, a doutora Jaqueline Bifano. Doutora Jaqueline, quer deixar um Instagram? Então, meu Instagram é doutora Jaqueline Bifano, né? Lá eu falo sobre saúde mental das crianças e dos adolescentes e dou dicas para os pais, né? Para as mães, para ter um momento ali de lazer com os filhos, de estar presente, de escutar sem críticas. É isso aí. Muito obrigado pela presença da senhora.